Ai, 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 essa é a notícia que eu tava esperando. A Polícia Federal pegou aí o Luciano Hang, deu ruim aí pro chamado aí por todos de velho da van. Eu não gosto muito desse apelido velho da van, mas enfim, deu ruim aí pro Luciano Hang. O Tenente Coronel Cid disse na sua delação e a Polícia Federal tem elementos. Veja, quando a Polícia Federal usa a palavra elementos, diferente da palavra provas. Muitas vezes é prova e eles usam elemento, mas geralmente é porque é o seguinte: você tem um, dois, três, vários indícios, ligando os pontos você chega a essa conclusão, mas vai fazer ou já fez operações nas quais vai tentar ali uma prova mais cabal, que é aquela que fala, ó, agora não tem dúvidas, mas elementos quer dizer o seguinte, olha, você tem aí localização de celular, você tem o testemunho de um, de outro, não sei o que, você tem as ações anteriores dessas pessoas, você tem as ações públicas dessas pessoas e tudo leva ao fato de que isso é a conclusão. E no caso, elementos de quê? De que o Luciano Hang e o Meyer Nigre é o dono da Tecnisa, que é uma construtora, eles tiveram uma reunião com o Bolsonaro para pressioná-lo para dar golpe de Estado. Então, quando o Tenente Coronel Cid dizia que o Bolsonaro sofria várias pressões, e olha, não é que ele disse isso para a Polícia Federal, não. Isso está em mensagem do Tenente Coronel Cid. Ele falava, olha, em nenhum momento ele disse que o Bolsonaro não queria dar o golpe, mas ele dizia que muita gente estava pressionando para ser da forma tal, para ser mais rápido ou menos rápido, e aí, entre essas pressões, o Tenente Coronel Cid citou o Pazuello, ele citou o senador Heinz. Heinz é aquele senador que na CPI da Covid ele estava até atriz pornô como cientista para dizer que, olha, é uma não sei o que, isso aqui, esses cientistas estão mentindo, na verdade a vacina não funciona, usar máscara não funciona, era assim que falava o Heinz, né? E aí ele falava todas essas asneiras, nunca pagou por nada. Pois bem, agora a coisa vai ficar feia para o Heinz, porque a Polícia Federal também tem elementos de que ele foi um dos que participava do, abre aspas, grupo de radicais que estavam ali pressionando o Bolsonaro a dar golpe de Estado, a dar um golpe mais violento. Tem uma coisa, na delação do Cid, o Cid citou que tinha um grupo de radicais que estavam pressionando mais o Bolsonaro. Aí a Polícia Federal divide tudo em núcleos, tá? Tem o núcleo dos militares, que é um, separa aqui, vamos falar dos outros. Tem o núcleo político e o dos empresários. O núcleo dos empresários era principalmente, alguns do agro, isso foi citado em mensagem, Luciano Hang e Meyer Nigre. O núcleo político, foram citados aí o Pazuello, a Damares foi citada, não pelo Tenente Coronel Cid, mas apareceu em investigações, e o Heinz foram citados aí nominalmente pelo Cid. Só aparecem nomes de quem a Polícia Federal já encontrou provas ou, como eu disse assim, elementos contra eles, que são muitos indícios. Elemento pode ser que já tenha a prova cabal ali, mas chamaram de elementos. Às vezes não, às vezes são indícios. Mas, enfim, não citariam os nomes se não tivesse já muitos elementos contra eles. Então a coisa tá feia aí para eles. No caso da Damares, olha só que coisa. Quem anunciou que a Michelle não ia para os Estados Unidos? A Damares. A Damares falou, não, eu vou sozinha, a Michelle não vai. Ah, por que não vai? Ah, porque o que está acontecendo no Brasil. Tem uma coisa que pouca gente está levando em consideração, que é o seguinte. A Damares, ela avisou agora, nas últimas horas, ela foi perguntada aí pela imprensa e falou que não irá ao ato do Bolsonaro no dia 25 de fevereiro, porque ela tem outros compromissos no dia. Quem era Damares Alves em março de 2018? Era uma ilustre desconhecida. Tinha família ali na política, tudo mais, já estava ali ganhando muita grana na igreja, a família dela já usava aí avião para transportar drogas, como foi pego aí no ano passado, tá? Já ganhava um dinheirão com as igrejas, já fazia ali um escarcéu lá com ONGs de igrejas evangélicas que atuam lá na Amazônia, já ela tem uma filha adotiva que foi roubada da família, enfim, já era uma desgracinha. Mas quem era publicamente a Damares Alves? Nada. Até que ela foi apoiada pelo Jair Bolsonaro, foi ministra do Jair Bolsonaro, e aí foi apoiada pelo Jair Bolsonaro a ser senadora. Senão hoje a Damares Alves nem síndica de prédio não seria. Pois bem, agora o Bolsonaro precisa da ajuda dela, e a Damares Alves já falou, olha, que dia que é? Dia 25? Ah não, esse dia não dá não. Não dá. Ô, 25, pô, nesse dia eu tenho, manicure dia 25. Inventa uma desculpa aí pro dia 25. Pois bem, a mesma Damares que tá com a Michelle, tem um motivo pra Damares ter se afastado muito do Bolsonaro. A Damares é amicíssima da Michelle, muito amigas dessa ala evangélica aí do bolsonarismo. E
tem esses rumores fortes de que o Bolsonaro traiu a Michelle, isso foi descoberto um pouquinho antes da campanha e tudo mais. Quando o Bolsonaro se ferrou, a Michelle foi se desvencilhando do Bolsonaro. Teve um vídeo que eu mostrei aqui no Plantão Brasil algumas vezes, mas no dia que eu mostrei eu dei muita risada, que era de um evento do PL Mulher em Santa Catarina, e que disseram para a Michelle que o Bolsonaro não iria. E aí quando o Bolsonaro apareceu de surpresa, ela ficou incomodadíssima, ficou brava, mandou ele sair, falou vaza, fez assim para ele. Aí ela não queria continuar o evento enquanto ele estivesse nos bastidores. Ele estava atrás do palco, ela parou o que estava falando no meio da fala e falou, não, sai, vai, não é para ficar aqui atrás não. Aí ela rindo e tal, mas dava para ver que ela estava brava, ela não queria o Bolsonaro por perto. Ou seja, tem um ranço muito forte aí da Michelle para com o Bolsonaro. A Michelle é quem anunciou que ia para os Estados Unidos, e aí saiu aí no tudo, justo depois da operação. Saiu matéria, apareceu foto da Michelle no aeroporto, Michelle vai para os Estados Unidos. Aí ela fez um vídeo sem negar. Aí saíram notícias dizendo, não, na verdade ela vai para os Estados Unidos na segunda-feira, então não deve ter achado a passagem no mesmo dia. Aí ela não negou. Um dia antes da viagem, a Damares falou, não, a Michelle não vai. Estranho, né? Você vai fazer uma viagem, aí depois quem diz que você não vai é outra pessoa. Tá, a Damares está se afastando. Falou, não quero ficar aqui não. Lembremos, nos primeiros atos antidemocráticos de 2020, a organizadora era a Sara Giromini, que usava o nome Sarah Winter, porque ela queria se recordar do Ukrainian Winter, que é o inverno ucraniano, que foi quando teve um golpe nazista na Ucrânia, em 2014. E a Sarah Winter era assessora da Damares. Quem organizava tudo também, que falava, o verdadeiro cabeça era o Oswaldo Eustáquio. A esposa do Oswaldo Eustáquio era assessora da Damares. O Oswaldo Eustáquio já foi funcionário da Damares. A Damares emprega até hoje. É funcionária dela no Senado, ganha dinheiro público todos os meses. Uma mulher que foi condenada pelos atos, foi presa e condenada pelos atos antidemocráticos de 2020, que soltou fogos no STF. Ela era cozinheira do acampamento golpista. Trabalha com a Damares hoje. A Damares também era chefe do Wellington Macedo. O Wellington Macedo é aquele que tentou explodir o aeroporto de Brasília. Talvez tivesse golpe se fosse explodido o aeroporto de Brasília. Pensa nisso. Iam morrer centenas de pessoas. Era o perfeito para o Bolsonaro decretar estado de sítio. O Wellington Macedo ia matar... É assassino. O cara literalmente ia matar centenas de pessoas para tentar dar golpe de estado. Assassino. Isso é genocídio puro. Funcionário da Damares. Você pensar, de todos os políticos bolsonaristas, quem tá mais chafurdada na lama no golpismo é a Damares. Não tem ninguém com tantas ligações desde o golpismo de 2020 até o de 2022 quanto a Damares. E a Damares se afasta completamente e fala, não é comigo, não vou lá com o Bolsonaro, tenho compromisso nesse dia. Tá aí a Damares. Pois bem, no meio disso aí, a Polícia Federal está conseguindo aí provas contra o Hang e contra o Meyer Nigre. Lembremos, o Alexandre de Moraes, antes da eleição, ele determinou busca e apreensão na casa de 8 empresários, porque vazaram mensagens mostrando que esses empresários estavam ali apoiando um golpe de Estado, compartilhando notícias de golpe de Estado num grupo que faziam parte. Ok. 8 foram alvos da Polícia Federal. Um ano depois, a Polícia Federal pegou 6 desses alvos e falou, esses caras não, investigamos, eles não têm nada de errado com eles, eles são inocentes. E aí sobraram 2. Sobraram Luciano Hang e Meyer Nigre. A situação do Meyer Nigre é um pouquinho pior porque mostra que ele era amigo do Augusto Aras, então ele puxa o Augusto Aras também para o golpismo. Tá? Então ele chegou a ter ali encontros com Augusto Aras e com a Lindora Araújo e tudo mais, ele era golpista mesmo. Vazou pouca coisa sobre ele, mas a Polícia Federal tem aí elementos fora que o Tenente Coronel Cid falou que ele teve reunião com o Bolsonaro. Lembre-se, quando a Polícia Federal fala em reuniões de pessoas com o Bolsonaro, além de... Esse pessoal é muito burro, mas eles são muito burros. Além da Polícia Federal ter o registro de muitos de entrada no Palácio do Alvorada, quer dizer, eles iam lá e registravam ainda que estavam. A Polícia Federal ainda tem registros do celular deles. Pela antena do celular você consegue saber onde estava uma pessoa em determinado dia. Obviamente, depois de um tempo se perde o registro, mas no caso, a investigação foi célere, foi rápida. E a Polícia Federal consegue provar, fulano estava naquele dia, naquele horário, exatamente no Palácio do Alvorada, que era onde o Bolsonaro ficou recluso. Tem uma coisa que fica ruim aí pro Cássio Nunes e pro André Mendonça, viu?
Os dois tiveram encontros com o Bolsonaro, e no caso o Cássio Nunes pior, em novembro de 2022. O Cássio Nunes teve um encontro com o Bolsonaro dia 9 de novembro. Dia 9 de novembro, segundo o tenente-coronel Cid, entre os dias 8 e 10, o Bolsonaro estava recebendo pessoas que estavam apoiando o golpe e que estavam pressionando por um golpe. E as pessoas que mais pressionavam. Isso foi proposital. O Bolsonaro se cercou de gente que queria o golpe, exatamente para que todos ali tivessem ideias. E aí, nesses dias, foi que, segundo o tenente-coronel Cid, o Bolsonaro se encontrou com Pazuello, com Heinz, com Luciano Hang, com Mayer Nigri e, um dia depois, com André Mendonça, com Cássio Nunes. Um dia depois, dia 10, foi quando o Bolsonaro foi o dia que o Brasil perdeu a Copa do Mundo para a Croácia, lá, nos acréscimos. E aí, depois nos pênaltis, né? E aí o Bolsonaro quebrou o silêncio e foi lá exaltar as Forças Armadas, dizendo que eles tinham uma decisão a tomar pelo Brasil e convocar o golpismo, e chegou, eu mostrei aqui vídeos, trechos do Bolsonaro, chegou ali a dar a entender de que estava tendo uma articulação, que algumas pessoas eram contra, que todos iam ter que tomar uma decisão ali, que ele escolheu alguns nomes errados, se referia ao chefe do exército e tudo mais. O Cássio Nunes tinha se encontrado com o Bolsonaro menos de 24 horas antes, na noite anterior. A coisa vai ficar feia para o Cássio Nunes, viu? Então, olha só que a investigação está avançando de uma maneira que eu vou falar, Thiago, não imaginava, porque tá muito melhor do que é como dizem, a emenda saiu muito melhor que o soneto. Porque o que eu imaginava era o seguinte, vamos pegar o Bolsonaro, isso não há dúvidas, vamos pegar os filhos do Bolsonaro, nem sabia se todos, pensava, talvez algum se salve. Eu até falei aqui várias vezes, olha, o caso do Flávio, ele tem lá as rachadinhas e tal, mas ele tem foro privilegiado, aquele processo lá ele conseguiu congelar de uma maneira que, se não tiver uma mudança radical aí no governo do Rio de Janeiro nos próximos 3, 4 anos, é capaz o processo prescrever e ele não dá em nada para ele. No dia 8 de janeiro ainda não saiu o nome dele, até falava, capaz o Flávio não ser preso. Mas o que está mostrando nas últimas 2 semanas, 3, é o seguinte, não. Vai todo mundo preso, não vai sobrar Flávio, não. Aí eu pensava, caramba, um desses aí, tipo, se tiver ministro do STF no meio, serão poupados. Não serão. Não serão. O que o Alexandre de Moraes está fazendo, o que ele diz, o que são as falas dele, é o seguinte, não vai sobrar pedra sobre pedra, não importa se é um paralelepípedo, uma pedrinha desse tamanhozinho assim, não vai sobrar. Vão varrer os golpistas da vida pública, varrer é varrer mesmo, não vai sobrar pedrinha não vai sobrar nem pedacinho de poeira, vai varrer todo mundo, vai sobrar até para Augusto Aras, e já no ano passado várias vezes eu já falei aqui, olha, tá chegando no Aras, que uma coisa era divulgada, depois outra, agora se está divulgando muita coisa nessa semana, o que indica o seguinte, teremos operação muito em breve, e você vê aí, Damares virando as costas, o Luciano Hang em pânico, o Luciano Hang aí, ele soltou nota, fez post aí, ele não tem rede social, né, que foi banida, mas soltou nota, tudo mais, dizendo que não, que ele jamais pressionou, que ele é um democrata. O Hang foi condenado aí em 80 milhões de reais por obrigar os funcionários da Havan a verem propaganda do Bolsonaro e obrigá-los a votar no Bolsonaro. Muita gente acaba não votando, mas são obrigados a fazer campanha, a ver propaganda, tudo mais. Imagina que a seleção da empresa só vai escolher Bolsominion. Esse é o Luciano Hang, tá? Luciano Hang, que foi o maior financiador das fake news. O inquérito das fake news começou em 2019, é um inquérito que vai pegar o Luciano Hang em cheio. Um inquérito que ainda não acabou. Segundo aí fontes na Polícia Federal do ano passado, dizem que o inquérito está terminado, já está todo o quebra-cabeças montado, só estavam esperando entrar o Gonê para mandar para ele. Então imagine que o inquérito que está aí, 5 anos de inquérito, o Gonê está aí já faz 2 meses, a equipe dele se debruçando sobre o inquérito das fake news. Eu até apostaria uma coisa, viu? Talvez a próxima aí leva de denúncias contra o bolsonarismo seja justamente do inquérito das fake news. Muitos estão apostando na prisão do Bolsonaro iminente. Quem sabe, pode ser que eu erre, que ele seja preso nas próximas horas. Mas eu aposto que primeiro veremos o final do inquérito das fake news e das milícias digitais, porque ali vai sair muita prova de crime antigo do Bolsonaro, que vai mostrar para toda a opinião pública o seguinte, olha, esse cara já é criminoso desde antes dele ser presidente, ele já é golpista, ele já ataca as instituições desde antes, olha só o mega esquema que ele montou, foi assim, 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 assado. Então veremos aí o que pode acontecer com o Bolsonaro. Mas agora tá o desespero, o Mayer Nigri da Tecnisa também disse que não, ele não era golpista. Pô, cara, difícil, né? Porque você vê, tem mensagem sua defendendo o golpe de Estado.
Aí depois tem conversa sua com o Augusto Aras e com a Lindora, que estava ali 100% com golpe. E aí depois o Tenente Coronel Cid diz que você foi na reunião. Aí diz que naqueles dias eram pessoas que estavam pressionando pelo golpe, que o Bolsonaro estava se cercando de golpistas. Aí você é um deles que estavam na reunião. É difícil. Do Luciano Hang pior ainda, porque ele já sustentava as fake news e o gabinete do ódio do Bolsonaro antes do Bolsonaro ter dinheiro público para fazer isso. Então, um pouco difícil a situação desses dois. Vai ser muito bom ver o Luciano Hang ser preso. Nossa, esse dia eu, Thiago, vou abrir um champanhe. Eu falo, esse dia nem vai ser mimosa, não. Não vou colocar metade de suco de laranja no meu drink. Vai ser champanhe mesmo, assim como a prisão do Bolsonaro. Esse dia é pra gente se esbaldar, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta. Falou!